aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade aos números racionais, as operações que nós vamos fazer com os números racionais. Nós vimos as três primeiras, adição, subtração e multiplicação, e agora vamos ver mais três, que é divisão, potenciação e radiciação. Então, para a gente poder fazer a divisão nos números racionais, eu tenho aqui 2 terços, né, menos 2 terços e dividido por mais 5 sétimos. Como é que eu vou fazer essa divisão? Assim como a gente fazia a divisão de frações, nós vamos fazer essa divisão para os números racionais. O que isso quer dizer? Para fazer a divisão nos números racionais, eu vou pegar primeiro, que é o primeiro termo aqui, né, que é menos 2 terços, e vou repetir. E aí, eu vou pegar esse segundo termo e vou inverter. O que for numerador vira denominador, e o que for denominador vira numerador. Ou seja, vai ficar mais 7 quintos. E esta operação, quando eu faço a divisão, esta operação, ela se transforma, na verdade, em uma multiplicação. Então, se eu tenho menos 2 terços divididos por mais 5 sétimos, eu vou repetir o menos 2 terços e vou multiplicar pelo inverso de 5 sétimos, que no caso é 7 quintos. E aí a gente tem um resultado dessa divisão, que seria, como a gente já viu, multiplicação nos números racionais, basta multiplicar o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Então vai ficar aqui menos 2 multiplicados por mais 7. E aqui embaixo vai ficar 3 multiplicado por 5. Logo, o resultado dessa divisão, vamos levar em consideração a regra dos sinais, menos com mais vai dar menos, então vai dar menos a fração inteira. 2 vezes 7 vai dar 14, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, se eu tenho números racionais que estão na forma de fração, para a gente poder resolver, basta multiplicar, né? Basta repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. E aí a gente obtém, então, o resultado de divisão. Só uma coisa, essa divisão, ela pode vir assim, nesta forma também. Tá? Com um traço de fração. Então, essa representação aqui é a mesma que esta daqui. Então, essas duas representações elas são iguais. E vai ter como resultado, né, como continuação, desenvolvimento, isso daqui. Então, isso é igual a isso e vai ter como desenvolvimento a mesma coisa. Tá? Porque, na verdade, são iguais. Como eles são iguais, só que apresentados de formas diferentes, então a resolução dela vai ser a mesma. Então, tanto esse quanto esse vão ter menos 14 quinzeavos como solução. Então, se a gente vê o número na forma de fração, é isso que a gente vai fazer. Vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Se por acaso ele não estiver na forma de fração e sim na forma decimal, vamos ver como nós vamos trabalhar. Bem, aqui agora nós temos uma divisão ainda nos números racionais, só que na forma decimal. Eu, particularmente, prefiro transformar esses dois números para fração e trabalhar com eles na forma de fração, porque fica muito mais fácil. Mas vamos ver como é que a gente faria, então, essa divisão aqui. Eu vou montar isso daqui para a gente poder dividir. Então, eu vou ter 2,32 divididos por 0,2. Então, olha só. Nós vamos andar a quantidade de casas decimais deste número aqui igualar para a quantidade que a gente vai andar isso daqui. O que eu quero dizer? Se eu vou andar 2 casas aqui, aqui eu também vou andar 2 casas. E aí eu vou acrescentar um 0 aqui e, na verdade, essa divisão aqui passa a ser, vou retirar essa vírgula, né? Passa a ser 232 divididos por 20. Então, vou baixar o 23, vai dar 1, vai restar 3,
Agora eu vou abaixar o 2. Vai dar novamente 1. E aí vai restar 12. Vou acrescentar um 0, vou acrescentar uma vírgula, vou botar o 6 e a resposta final é 0. Então essa divisão aqui seria... Só que eu particularmente prefiro trabalhar isso daqui na forma de fração. Então eu posso transformar isso aqui para uma fração. E vou transformar isso daqui também numa fração. Posso simplificar para ficar mais fácil. E aí eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu havia trabalhado a anterior. Vou multiplicar, vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E aí eu acho mais fácil trabalhar aqui. Mas, professor, eu gosto de trabalhar com o número na forma decimal. Tudo bem, vocês conseguem trabalhar aí sem problema nenhum. Só que eu, particularmente, acho mais fácil, porque a regrinha para divisão nos números racionais na forma de fração, ela é mais fácil de decorar do que na forma decimal. Tá? Então essas são as duas maneiras para vocês poderem ver como a gente vai fazer para dividir, tá? Tanto na forma decimal como aqui, como anteriormente na forma de fração. Vamos ver agora potenciação nos números racionais. Então, pessoal, agora a gente tem a potenciação. A potenciação ela segue a mesma regra, tá, da potenciação dos números inteiros. Então, quando eu estou falando de potenciação nos racionais, eu vou seguir a mesma regra dos números inteiros. Só que tem um detalhe, né? Eu vou fazer a potenciação do numerador e a potenciação do denominador separados. Então, se eu tenho um número racional do qual ele é positivo e o expoente é par, assim como vocês viram no inteiro, o resultado disso vai ser positivo. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, vão elevar o 2 ao quadrado e vão elevar o 5 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vai dar 4 e 5 ao quadrado vai dar 25. Se a base for positiva e o expoente for ímpar, se vocês lembrarem bem dos números inteiros, não vai interferir em nada. A resposta também vai ser positiva. Então, eu vou fazer o cubo do numerador e o cubo do denominador. Então, 2 elevado ao cubo. Lembra que 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicado, né? O 2 multiplicado 3 vezes. Ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 5 elevado ao cubo vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, se o número for racional e a base dele for positiva, então um número positivo, racional positivo elevado ao quadrado, ou elevado a um expoente par, ele vai ser sempre positivo. Tá? Não botei aqui, mas vai ser positivo. Se eu tenho um número racional positivo elevado ao cubo, ou qualquer outro expoente ímpar, o resultado também vai ser positivo. Então, se a base, se o número for positivo, não faz diferença. Se eu tenho aqui agora o número ele é negativo, então o que vai acontecer? Se eu tenho um número negativo, e aí sim eu vou me importar com o expoente. Se eu tenho um número negativo e o expoente vai ser par, no caso aqui é ao quadrado, o que vai acontecer? Vai dar positivo o nosso resultado. 2 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. Aqui vai dar mais 4 e aqui embaixo 25. Agora, se ele for um dos únicos, né, das únicas opções aqui que vai dar negativo, vai ser aqui, menos 2/5 elevado ao cubo. Por quê? Porque, no caso, o número vai ser negativo e está elevado a um expoente ímpar. Se o número é negativo e está elevado a um expoente ímpar, também, igual lá nos inteiros, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui um resultado negativo, porque o número era negativo e o expoente era ímpar. E aí eu vou ter 2 elevado ao cubo e 5 elevado ao cubo. Logo, isso aqui vai dar menos 8/125 avos. Então, se o número ele vier na forma de fração, vocês simplesmente vão fazer a potenciação do numerador e do denominador. Sempre lembrando
do sinal. Se ele for positivo, independente do seu expoente, sempre vai ser positivo o resultado. Se ele for negativo e o expoente for par, o resultado é positivo. Porém, se ele for negativo e o expoente for ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. Então, ó, quando eu elevo ao cubo, quando eu elevo à quinta potência, elevo à sétima potência, os resultados vão ser negativos. Agora, se eu elevo ao quadrado, elevo à quarta potência, elevo à sexta potência, os resultados vão ser sempre positivos. Então, para a forma fracionária, é essa resolução que vocês vão pensar. Para a forma decimal, vamos ver aqui rapidinho. Então, agora a gente tem números decimais. Então, a regra dos sinais para os números decimais vai ser a mesma coisa. A gente tem aqui menos 1,2 elevado ao quadrado e menos 0,3 elevado ao cubo. Como que nós vamos fazer? Bem, para fazer aqui, por exemplo, menos 1,2 elevado ao quadrado, o que vocês podem pensar? Pensa nesse número sem a vírgula. É 12. Como é que ficaria, então, 12 elevado ao quadrado? 12 elevado ao quadrado é 144. Tá, aqui a base, o número inteiro ele é negativo. E o expoente ele é positivo. Se o número é negativo e o expoente positivo, vai dar positivo. Só que o que acontece? Aqui a gente tem o expoente 2. Significa então que este resultado ele tem que ter duas casas decimais após a vírgula. Então onde que eu vou botar a vírgula para que eu fique com duas casas decimais após a vírgula? Entre o 1 e o 4. E aí eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Então, menos 1,2 elevado ao quadrado vai dar mais 1,44. Porque aqui eu tenho que ter a quantidade de casas decimais após a vírgula a mesma do meu expoente. Se eu tivesse um 3, teria que ter 3, como a gente vai ver aqui embaixo. Se eu tivesse 4, teria que ter 4 e assim sucessivamente. Para essa potenciação de baixo, eu tenho menos 0,3 elevado ao cubo. Então, ó, se eu tenho um número negativo e ele está elevado ao cubo, então ele está elevado a um expoente ímpar, o resultado dele vai ter que ser negativo. E aí vocês vão pensar no número sem a vírgula nem nada. Se eu retirar essa vírgula aqui, vai ficar 0,3. O zero à esquerda a gente pode excluir. Então, 3 elevado ao cubo vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, vai dar 27. E aí eu tenho, levando em consideração, né, a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu tenho que ter 3 casos decimais após a vírgula nesse daqui. Aqui eu tinha 2, aqui eu tenho que ter 3. Então, minha vírgula ela tem que ter 3 casas decimais após ela. Então, eu vou botar aqui a vírgula, vou preencher aqui com 0, e agora eu tenho 3 casas decimais após a vírgula, e vou botar um 0 antes da vírgula, já que a vírgula não pode ficar ali solta, sem nada na frente dela. Então, ó, eu tenho 0,027. E aqui eu tenho realmente as 3 casas decimais após a vírgula que tem o meu expoente. Então, se eu quiser fazer na forma decimal, eu tenho que lembrar isso daqui. Se eu tenho um expoente 2, 2 casas após a vírgula. Se eu tenho um expoente 3, 3 casas após a vírgula. Claro, levando em consideração aqui que todos os números ele tem uma casa após a vírgula somente. Se eles tiverem mais, então passa a ser um pouco mais complicado, porque eles vão ter que fazer a multiplicação de casas pela multiplicação do expoente, mas nada que impeça de vocês resolverem. Particularmente, eu também prefiro fazer esses daqui transformando, tá, para uma fração. Então, ó, quando eu falo de números racionais, sempre é possível vocês fazerem a transformação desses números para a fração, e aí vocês resolvem a fração sem problema nenhum. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão chegar a esse resultado. Se vocês fizerem isso, vão chegar a esse resultado sem ter problema. Então, sempre que encontrar a forma decimal, podem sim vir trabalhar na forma de fração, que eu acho particularmente mais fácil. Mas, professor, eu tenho uma adaptabilidade maior ao número decimal. Posso usar? Pode, sem problema nenhum. Mas eu particularmente prefiro sempre isso aqui, porque é mais fácil, eu acho, decorar, ou melhor dizendo, entender as regras para a fração do que para isso daqui. Para o número decimal ele fica um pouco mais embolado. Como que a gente vai fazer, então, na parte de radiciação nos números racionais?